pelo fato de ser menor, mas pelo fato da escrita, né, do seu livro ser menor do que Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias. Então ele é considerado como um profeta menor por causa que o seu livro tem apenas 3 capítulos. Diferentemente dos outros profetas, este homem de Deus aqui, esse servo de Deus, ele começa diferente, né? A sua mensagem, contemporâneo de Jeremias, contemporâneo da época que o povo está sendo, né, massacrado por Babilônia, né? Jeremias vai falar nessa época, a qual Abacuque aqui ele também escreve o seu livro. Jeremias vai falar que mais felizes foram aqueles que morreram ao fio da espada do que aqueles que ficaram vivos dentro dos muros de Jerusalém. Ele registra isso, né, lá em Lamentações, né? Ele vai dizer assim, ó: até os chacais ofereceram peito para amamentar os seus filhos, mas o meu povo não tem mais coração, como os avestruzes do deserto. De tanta sede a língua dos bêbados, né, gruda a sua boca. As criancinhas imploram pelo pão, mas ninguém atende. Aqueles que costumavam comer comida finas passaram necessidade nas ruas. Aqueles que adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre as cinzas. A situação de Jerusalém era tão grave nesse momento aqui, que o profeta vai dizer que mais felizes foram os que morreram à espada, ao fio da espada, do que estavam vivos nessa situação. Irmãos, houve uma carnificina em Jerusalém, houve canibalismo. Mães, você já parou, você que é mãe? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Você já pensou em algum dia comer o seu próprio filho? Exatamente o que estava acontecendo aqui. Por isso que o profeta falou: melhor aqueles que morreram ao fio da espada do que os que estão vivos sobre os portais de Jerusalém, dentro de Jerusalém. E Abacuque está nesse contexto, esse servo de Deus. Falando de servo, a palavra servo, ela significa, né, diácono, significa escravo e significa ministro, né? Então aí é uma sequência, né, uma hierarquia. O melhor servo que serve é o diácono, separado para servir. O segundo grau, a segunda categoria de servo, né, é o escravo. Lembra lá quando o Senhor Jesus pega a toalha e vai lavar os pés dos discípulos? Aquela atitude ali era de um escravo, de um trabalhador que servia dentro da casa do seu patrão. Quando ele não servia mais para nada, aí ele ia lavar os pés das pessoas que vinham à casa do seu patrão. Ele recepcionava. Quando ele não servia mais para plantar, para trabalhar, ele servia apenas para lavar o pé. Esse era o escravo, né? O servo. Mas o ministro é uma categoria mais abaixo ainda. Quem aqui é ministro da palavra de Deus? Alguns aqui que ministram a palavra de Deus. Você que ministra a palavra de Deus é ministro. O ministro, no literal, no original, quer dizer Rui Pereta. O que significa essa palavra, Rui Pereta? Esse é o escravo que é condenado. Os Rui Peretas eles eram condenados a ficar na parte de baixo do navio, trancafiados, acorrentados, e tinham que remar. A função deles era remar para que o navio pudesse chegar, né, ao porto, ao cais, ao lugar, ao destino chegado. Porém, os Rui Peretas, eles eram condenados a ficar trancafiados ali até a morte. E se eles morressem, era jogado no mar e serviam de comida para peixes. Que tipo de servo é você e eu? Que tipo de servo somos nós? Somos diáconos? Somos escravos? Ou somos Rui Pereta? Ministros? Porque muitos acham que ser ministro é, né, pompa, é aparecer, é ter um nome reconhecido. Não, irmãos. A palavra ministro significa exatamente isso aí: um servo condenado até a morte. Você está disposta e disposto a servir o teu Deus até a morte? Abacuque está nessa situação. O significado do nome de Abacuque é interessante. Vem cá, Pedro. Me dá um Abacuque aqui.
Isso aqui é o significado do nome Abacuque. Abraço. Pode ir lá. Alguns vão dizer que abraço significa que Abacuque aqui ele estava brincando, né? Querendo a todo custo uma resposta de Deus. Outros vão dizer que não, Abacuque, o significado dele significa exatamente quando alguém está numa necessidade, você abraça a causa dela, a necessidade dela, né? Quando você vê um irmão, uma irmã que necessita de uma palavra ou de algo que você tem condição, você vai lá e abraça a causa dela. Você está fazendo o significado do nome deste profeta Abacuque, você está dando um abraço, abraçando a causa dela. Diferentemente, como eu disse, o profeta Abacuque, ele é diferente, porque o seu livro é exatamente o tema desta mensagem. Ele começa na primazia da oração, ele começa o seu livro clamando, irmãos. Você já clamou a Deus? Já orou a Deus clamando? Orar a Deus não é aquela oração que Jesus ensinou, fechar a porta do quarto, em Mateus 6 lá, e falar em secreto, não. Clamar é gritar, é dizer em alto som. Alguns aqui eu já vi clamar, já ouvi clamar. No monte tem muitos irmãos que eu já presenciei clamando, orando. Clamar é falar em alta voz, é você expor, você dizer algo que está no seu coração, na sua alma, e expor para fora em voz alta. Você enche os pulmões e chega ao ponto de gritar. E aqui ele abraça a causa de Jerusalém. Por que ele abraça a causa? Porque ele está vendo tudo isso acontecer. Imagina a mãe ter que comer o seu próprio filho. E aí Abacuque ele começa a queixar-se. A sua oração é uma queixa. É como se ele chegasse diante da delegacia, né, do tribunal de Deus e queixasse: olha, por que está acontecendo isso? E ele vai prosseguir aqui: olha, eu clamo, eu grito, porque há tanta violência, porque fazem injustiça, né? Contemplar os meus olhos tanta maldade, tanta destruição, tanta violência estão diante de mim. Há lutas e conflitos por todos os lados, por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece e os ímpios prejudicam o justo, e isso sai a justiça pervertida. Irmãos, esta oração aqui, essa queixa, este clamor desse homem de Deus, ele não está falando ainda do povo babilônico, dos caldeus, ele está falando do próprio povo de Jerusalém, porque os mais ricos, quando viam os mais pobres, emprestavam dinheiro, e quando os mais pobres tinham que saldar a dívida, eles não tinham condição de pagar as suas dívidas, porque o dinheiro era emprestado com usura. Usura é juro abusivo, e aí os mais ricos ficavam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, aonde eles tinham que vender a própria vida e se tornar escravos, e aonde Abacuque está vendo toda essa injustiça, e ele está clamando, ele está orando, ele está falando: Senhor, até quando clamarei por ti, para que tu venha e restaure a consciência desses homens que são sua nação, escolhido seu, povo seu. E aí o versículo do capítulo 1, versículo 5 do capítulo 1 vai dizer a resposta, porque oração é diálogo, não é? Oração não é um monólogo onde você só fala. Oração tem resposta, você tem que falar com Deus e estar sensível. Você põe para fora e você aí passa a escutar, porque quando você escuta, você vai guardar dentro. E é exatamente o que acontece aqui. A primazia da oração vai ter a primeira resposta, porque ele não faz uma oração. Os 3 capítulos são contidos de 3 orações, 2 são queixa e uma são de exaltação. Nessa primeira queixa aqui, nessa primeira oração: por que teu povo, né, vê tanta violência, né? Ó Deus, e por que o Senhor vê tanta violência no meio do teu povo e não faz nada? Esta é a primeira oração que ele ora nesse propósito, nesse aspecto. E agora vem a resposta de Deus. Olha só a resposta de Deus: não vem conforme o desejo que ele esperava. Muitas das vezes nós fazemos oração, queremos a resposta de Deus segundo o desejo do nosso coração, segundo a nossa vontade, segundo os nossos propósitos, segundo os nossos sonhos, e nem sempre vai ser assim.
Olha só como o Senhor responde, versículo 5. Olhe as nações, contemplam-nas, fiquem atônitos, pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, que lhes fossem contado. Estou trazendo os babilônicos, os caldeus, nação cruel. Olha só que interessante, olha só o que Deus vai falar, as qualidades desse povo, ó. Nação cruel, impetuosa. Versículo 7. Uma nação apavorante, terrível. Olha aí. Versículo 9. Todos vêm prontos para a violência. Versículo 9, a parte B. Fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. E o versículo 10. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Olha só as qualidades, as características desse povo, que Deus está dando resposta ao clamor, a primeira queixa da oração de Abacuque. Deus também vai falar numa linguagem figurativa como essa nação é comparada. Olha aí, versículo 8. Seus cavalos são mais velozes do que leopardo, seus cavalos são como lobos ferozes no crepúsculo. Suas cavalarias vêm de longe, seus cavalos vêm golpeando, vêm voando como ave de rapina. Olha aí, 3 animais Deus está falando aqui que os caldeus parecem. Primeiro, leopardos. Segundo, lobos. E terceiro, ave de rapina. Todos esses animais têm uma característica: para abraçar, apanhar a sua presa. Os leopardos são velozes, caçam as suas presas rapidamente. Os lobos, eles têm a sua estratégia. À noite são peritos na caçação. Não há quem possa esconder de um lobo na calada da noite. Quando o breu da mata esconde o lobo, é como se estivesse ao meio-dia ele olhando e enxergando. E também as aves de rapina, como se esconder de uma águia. A águia de longe ela vê a sua presa. Um olhar de 1000 metros é como se ela estivesse aqui. Você olhando para mim, ela consegue ver a sua presa facilmente, nitidamente, até debaixo d'água. Deus está dando a resposta à primeira oração, à primeira queixa de Abacuque, que Ele não vai trazer solução para o seu povo, mas que vai trazer um povo muito mais cruel da crueldade que o povo de Jerusalém estava fazendo, como nós aprendemos e foi falado na escola bíblica hoje, que o pecado de Israel era idolatria. O pecado de Israel foi desobedecer a Deus, foi adulterar o que Deus deixou para ser cumprido. E agora esse povo vem para trazer juízo. Mas um povo que zomba dos seus governantes, um povo que aprisiona os seus prisioneiros como a areia da praia, um povo que traz violência, um povo impetuoso, um povo mau. E Deus está falando: fiquem atônitos e pasmem, eu vou fazer isso com o teu povo. Olha só, tenta imaginar você orando, abraçando a causa de alguém e Deus te dando uma resposta, você querendo a solução da pessoa que você está abraçando a causa e Deus dando essa resposta. Como ficaria o seu coração? Como ficaria o meu coração? Eu chorei pensando em algumas causas que eu oro, que eu intercedo, e pensando se Deus me respondesse dessa maneira. E Ele não para. O interessante que é isso, olha só, a oração, a primazia da oração, ela tem que haver aquilo que o Senhor Jesus falou: pedir, e dar-se-vos-á. Aquele que bate, encontra. Aquele que busca, achará. Aquele que pede, recebe. Insistência, perseverança. Abacuque, ele é perseverante. Esse servo de Deus, ele é perseverante. Esse profeta, este homem de Deus, ele persevera. Ele não para diante da primeira resposta. E ele vai fazer a segunda queixa, a segunda oração, o segundo clamor. Versículo 12, olha só: Senhor, Tu não és Deus desde a eternidade? Aqui ele já começa a manifestar nessa segunda oração a supremacia da palavra, porque ele conhece com quem ele está dialogando.
Ele sabe que através da palavra ele está falando com o Eterno. E eterno é não ter começo e não ter fim. O único que habita em luz imarcessível de glória é o nosso Deus, o Eterno, a qual nós cremos nele. E é dessa forma que ele, nessa segunda oração, ele se porta, ele clama, ele fala, ele grita: meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste esta nação para executar justiça, juízo. Ó rocha, determinaste, que aplicaste castigo. Teus olhos são tão puros que não suporta ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras o perverso? Por que ficas tu calado? Olha só, irmãos, nessa primeira parte aqui desta oração, do versículo 12 ao versículo 13, ele está manifestando a majestade de Deus, nesse clamor. Ele está reconhecendo que Deus é eterno, que ele não tolera maldade, que ele é eterno, ele é puro, ele é santo, e ele não tolera o perverso, ele não fica calado diante da injustiça. A segunda parte dessa oração, versículo 14, versículo 15, ele vai falar a respeito da fragilidade de Judá. Olha só, acompanhe aí, versículo 14 ao 15. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo pesca todos com anzóis e os apanha em suas redes e nela os arrasta. Olha só, ele está clamando, ele está orando novamente, ele está queixando-se, falando com Deus. Na primeira parte desta segunda oração ele fala da majestade, mas nessa segunda parte ele fala da fragilidade do povo de Israel. E aí ele vai terminar essa segunda queixa, segunda oração, com a terceira parte. E agora ele vai falar da arrogância dos caldeus. Olha só, versículo 16 e 17, olha aí. Por esta razão, ele ofereceu sacrifício à sua rede, e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede, vivem em grande conforto, desfruta as iguarias, mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia. O povo caldeu fazia isso, meus irmãos. O que eles estavam fazendo com Jerusalém? Eles cercaram Jerusalém, ao ponto de não entrar mais comida em Jerusalém, ao ponto deles cortar as águas que o próprio rei Ezequias colocou, aqueles arqueodutos, que vinham por debaixo e alimentavam a água, toda a cidade de Jerusalém. Eles cortaram aquela água, então o povo ficou sem água, ficou sem mantimento, e aí eles começaram a ter que comer os próprios filhos. E aqui, meus irmãos, ele vai falar nessa oração, nessa terceira parte dessa segunda oração, dessa queixa, a arrogância desse povo. Onde eles passavam, eles avassalavam tudo, eles destruíam tudo. Sabe como que eles invadiam a cidade? Os caldeus, os babilônicos, eles iam fazendo rampa de terra, enchendo, beirando a muralha, até virar uma rampa de terra, é onde eles conseguiam invadir a cidade. Eles esperavam o povo ficar fragilizados, com fome, e aí sim, eles atacavam. E aqui o profeta está clamando, está dizendo: Senhor, esses homens são arrogantes. E aí ele vai terminar essa segunda queixa, esse segundo clamor, essa segunda oração dessa forma. Olha aí, capítulo 2, versículo 1. Olha o que ele vai dizer: ficarei no meu posto de sentinela, tomarei a posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Que resposta terei da minha queixa? Olha só, Abacuque agora ele falou da supremacia de Deus nessa segunda oração, nessa segunda queixa. Ele falou da fragilidade do povo de Israel, e ele falou da arrogância dos caldeus. Mas agora ele termina a oração falando assim: agora eu quero ver o que o Senhor vai me dar de resposta, quero ouvir. E ele sobe como um sentinela,
sentinela, o atalaia, né? Ele sobe na torre de vigia. Qual é a função do atalaia? Ficar lá, observando para ver se o inimigo vem. Porque se o inimigo vier e o atalaia não avisar, e morrer algum inocente, o atalaia paga com o sangue. Você é um atalaia, meu irmão. Você tem a palavra de Deus. Você precisa pregar a palavra de Deus para todos que estão aí fora. Porque se você não falar, o sangue daquelas vidas cairá sobre você. Mas como eu vou poder falar? Falar com aquela vida que Deus te coloca no seu dia a dia. Você convive com ela, você trabalha com ela, e você estuda com ela. Você precisa falar. E se você não falar, ela morrer na situação que ela está, o sangue dela, o Senhor vai cobrar da sua mão, da minha mão. Isso é para mim também, porque eu convivo com pessoas e eu preciso falar do amor de Deus. E que Deus nos perdoe se nós estamos negligenciando esta responsabilidade que é minha e sua. Alguém falou para nós e agora nós precisamos dar continuidade. E Abacuque vai aguardar a resposta, porque toda oração é um diálogo. E toda oração, sendo um diálogo, tem a parte que fala, a parte que ouve, e depois a outra parte vai dar a resposta. E Deus, como é um gentleman, um supremo, um eterno, ele é educado e ele não deixa ninguém sem resposta. Ele dá a segunda resposta a Abacuque. Olha só o versículo 2 do capítulo 2. Resposta do Senhor. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que quando leiam, mesmo que passem correndo, possam ver a visão. E aguarde um tempo designado. Ela fala do fim. Não falhará, ainda que demore. Espere-a, porque ela certamente virá e não atrasará, não tardará. Aqui Deus criou, nesse dia aqui, Deus criou o ofício, a profissão do diácono Oswaldo. Fiquei meditando e falei, olha, criou a sua profissão, diácono. O que o diácono trabalha? Com o que ele trabalha? O outdoor serve para quê? Para que quem passa na rodovia, ou quem passa correndo, possa enxergar o que está escrito. E Deus lhes falou, olha, escreve em tábuas grandes, com letras grandes, para que mesmo quem passar correndo de carroça, com seus cavalos, possam entender a visão que eu estou te dando. Olha só, 2.600 anos atrás, Deus criou essa profissão do diácono Oswaldo. Falou para Abacuque, faça um outdoor aí, escreva para que todos passem, mesmo que passem correndo, possam enxergar, entender. E aí o que ele vai escrever? Olha aí, o versículo 4. Escreva, o ímpio está envaidecido. Os babilônicos, os caldeus, seus desejos são bons, mas o justo, ou melhor, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, esse versículo aqui, essa palavra de Deus aqui, essa resposta de Deus aqui, é tão profundo que toda a Torá, toda a lei de Deus depende desse versículo. O Talmud, o livro dos judeus, ele vai dizer dessa forma, que esse versículo aqui, capítulo 2 de Abacuque, versículo 4, toda a lei depende dele. Olha que interessante, e é uma resposta de Deus. Escreva, o ímpio envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Capítulo 1 de Romanos, versículo 17, por gentileza, coloque aí. Olha só o que a palavra de Deus diz. O próprio apóstolo Paulo dizendo, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Você, meu irmão, minha irmã, nós somos justificados, somos justos pelo sangue do Senhor Jesus, nós viveremos pela fé. Abraão foi justificado. A justificação não vem pelo ato da fé, a justificação vem pelo ato do Senhor Jesus. A fé é a ferramenta, é o instrumento que nos leva à salvação através do ato já feito pelo Senhor Jesus. Porque antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Viu, meu irmão? Antes de Deus ter falado haja luz, ele disse haja cruz. A cruz é tão importante que o apóstolo Pedro falou, o cordeiro foi morto
antes da fundação do mundo. Lá no capítulo 1 de Pedro, pode ler lá, você vai ver. O Cordeiro foi morto antes de Deus criar este mundo, antes de Deus fazer essa terra. Antes de Deus dizer haja luz, Ele já tinha dito haja cruz. E a cruz, meus irmãos, é tão especial, porque aqui na nossa nação não tem cruz, nas igrejas evangélicas. Porque quando o povo protestante chegou aqui, quem dominava eram os católicos. Então, para que a igreja dos cristãos, dos crentes, ficasse diferente dos católicos, optou por não pôr a cruz para ser diferente. Mas em toda a Europa, Estados Unidos, toda igreja evangélica tem a cruz. Tirar a cruz dali, nada contra ter uma cruz ou não ter. A minha fé não está baseada na cruz, está baseada no ato do Senhor Jesus. Mas se Ele não levasse a cruz, nós não estaríamos aqui. E a cruz é importante. Não há como ter ligação, salvação sem cruz. Foi o Senhor Jesus que disse: negue-se a si mesmo, tome o quê? A sua cruz e siga até o final. Rui Beretta, até o final, até a morte. De fato, a riqueza ilusória, os ímpios são arrogantes. Deus dando resposta. Olha aí que Deus vai falar da nação dos caldeus. Eles são arrogantes, né? Eles são vorazes, né? Eles são como a sepultura, como a morte. Há duas coisas insaciáveis: a sepultura e a morte. A morte não cessa de ceifar, ela não cessa, ela tem gana. Cada dia ela ceifa um, cada segundo a morte está levando um. A sepultura também, ela não se cansa de abrir e receber a vida. E Deus está falando isso, é Deus que está falando na resposta dessa segunda queixa da oração, da intercessão deste homem de Deus. Continuação aqui do versículo 5, a parte B. Nunca se satisfaz, apanham para si todas as nações, ajuntam para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria. E agora Deus vai dar uma resposta incisiva para Abacuque. Primeiro ai. Olha só, o primeiro ai está registrado aqui no versículo 6. Ai daqueles que amontoam bens roubados. Versículo 9. Ai daqueles que obtêm lucros injustos. Versículo 12. Ai daqueles que edificam uma cidade com sangue. Versículo 15. Ai daqueles que dão bebida ao seu próximo, misturado com o seu furor, até que fiquem bêbados para contemplar a sua nudez. Versículo 19. Ai daqueles que diz a madeira desperta, ou a pedra sem vida acorde. Poderá o ídolo da orientação? Deus aqui, Ele está falando assim: olha, essa nação, ela está agindo assim, mas eu quero dizer, ai, irmãos, nunca queira ser instrumento de justiça na vida de ninguém. Deus pode até te usar como instrumento de justiça para corrigir alguém, para fazer justiça na vida de alguém, mas tome cuidado. Vai chegar o tempo que Deus vai pedir conta do que você plantou, do que você fez. Por isso que o Senhor Jesus disse: da maneira que vós julgardes, sereis; da maneira que vós medirem, sereis medidos. Se tratarmos com misericórdia, receberemos o que plantamos, misericórdia. Se tratarmos com justiça, vai chegar o tempo que receberemos justiça. E é exatamente o que Deus fez com essa nação. Essa nação vem, destrói Jerusalém. Não foi Deus que falou que Nabucodonosor era servo dele? Não está registrado na palavra de Deus, mas ele era um servo diferente de mim e de você, que servimos por amor. Ele era servo de Deus, porque Deus domina tudo. Então Deus pôs ele lá para fazer justiça contra o povo de Israel. Mas quando a conta chegou, esse povo caíram, foram destruídos. Por quê? Porque eles eram homens amantes, né? Toda a riqueza de Babilônia foi o quê? Saqueada, roubada de outros países. É o que Deus está falando, ó. Ai daqueles que roubam os bens. Versículo 6, aí a parte B. Olha o versículo 9. Ai daqueles que obtêm lucros injustos, né? Esse povo estava se enriquecendo com seus lucros injustos. Ó, ai daqueles, né, que edificam cidades, né, à base de sangue. Quanto sangue os babilônios derramou para ter a sua riqueza? E aqui o versículo, né,
15, eles vão cair exatamente por aquilo que eles mais gostavam. A destruição de Babilônia se deu exatamente por aquilo que eles mais gostavam. Quando foi destruído Babilônia? Quando quem estava dando um banquete lá, e o que foi escrito na parede? Mene, Tekel, Parsim. Exatamente o que o Senhor escreveu naquela mesma noite. O reino foi cortado, Babilônia deixou de existir. Daniel continuou, Babilônia foi destruída. O império, não a cidade, porque os medos e persas tomaram a cidade. Dario toma conta do poder junto com Ciro. Um império fundido entre medos e persas, duas nações que se fundiram e lutaram e venceram Babilônia. Exatamente. Ai daqueles que dá bebida ao seu próximo misturado com o seu furor, até que ficam bêbados para contemplar a nudez. Babilônia caiu exatamente por causa disso aqui. E Deus está falando, ai. E aqui, quando na primeira leva, em 605, que Babilônia passa em Jerusalém e leva Daniel junto com seus amigos, o que o rei Nabucodonosor faz dentro do templo? O que ele leva do templo? Os utensílios. E põe aonde? Onde Nabucodonosor vai pôr os utensílios da casa de Deus? Dentro do seu palácio? Não, ele vai pôr dentro da casa do seu Deus. Deus Bel era o Deus de Nabucodonosor. Então ele coloca lá, achando que o Deus dele era maior, né? Um Deus feito por mão humana.